Olá, candidato e candidata. Nós vamos hoje abordar um tema bastante interessante. Vamos acompanhar aqui. A competição. O que é a competição? É um conflito chamado ganha-perde. Então nós vamos entender isso até para que você possa observar que tipo de relação você tem com os seus colegas. Seja os seus colegas da escola preparatória, seja amigos e colegas que você tem por perto, estudando, trocando informações sobre concursos e tudo mais. Então veja bem, quando é que surge a competição? Quando o candidato precisa balizar o rendimento dele, quando ele precisa estabelecer um comparativo ou buscar um parâmetro, só que ele vai buscar um parâmetro no seu colega. Esse colega com quem ele conversa, com quem muitas vezes ele até toma um café, mas ao invés de tomar o café, ele quer falar da matéria. Aquela pessoa que ao invés de ir para o almoço, fica falando do assunto das disciplinas dos quais ele estuda e de perguntas difíceis, e muitas vezes ele começa a jogar situações, questões extremamente difíceis, conceitos. Então ele estuda alguma coisa e aí ele começa a perguntar para todos, e isso causa até um certo horror, né? Aqueles que muitas vezes não se lembram daquele estudo, daquele conceito, começam a se sentir até defasados. É exatamente essa estratagema daquele ser competitivo, que é desbancar o outro, não é? Que é fazer com que você se sinta aterrorizado. Nós vamos falar aqui em outros momentos, em situações antes de prova, mas não agora, que também acontece essa pessoa que joga verdadeiras bombas, relógios, né? E faz com que você fique bem descontrolado, assustado, inseguro, né? Mas pessoas que você tem convivência, não é? Seja uma convivência breve ou uma convivência moderada, ou que você está exposto a uma convivência diária, que você senta perto, que você faz algum curso junto e tudo mais. Você vê que pessoas competitivas assim existem em alguns cursos que você não pode fazer perguntas. Ai daquele que fazer perguntas. Vai ter uma cara feia, vai ter uma comparação, vai ter um olhar como quem diz assim, você não sabe isto? Então veja bem, volto a dizer, é uma estratagema, é uma forma do competitivo. O ser competitivo, o seu colega que estabelece essa forma, ou mesmo você pode estar fazendo isso, cria uma relação assim, de desigualdade, né? Então, um ganha para o outro perder. Se nós pensássemos assim, esse movimento pode fazer isso. Ou seja, o que o competitivo não conta é que ele está num movimento propício a uma gangorra, né? Em um outro momento, as situações se invertem. Porque aquele que em algum momento se sentiu desbancado, vai retrucar. É a tal da vingança, não é? Se uma pessoa se sentiu humilhada ou se sentiu, por exemplo, desafiada, e não necessariamente humilhada, mas desafiada pelo conhecimento, você jogou uma pergunta difícil e ele não soube responder, no dia seguinte ele vem te trazendo também um desafio. E assim algumas relações vão se estabelecendo. Se houver um afeto, isso pode ser até uma forma de brincadeira, uma forma suave e até interessante de crescer, né? Mas quando a competição é estabelecida como forma de você angariar naquele grupo um conceito de que você é melhor, então você estaria buscando, através dos seus pares, através daqueles que têm o mesmo estilo, a mesma forma de vida que você, um modo de dizer, eu sou melhor que vocês, né? Eu estou mais bem preparado, eu sei mais. Além disso, a pessoa extremamente competitiva fica muito chata, porque como eu falava antes, se você vai almoçar e a pessoa fica só falando de matéria, se você vai tomar um suco, a pessoa fica só falando de matéria,
o resultado, né? Ela não cria espaços para uma outra forma de arejar. Ela está tão envolvida em estabelecer socialmente no seu grupo, entre os seus pares, entre os seus iguais, uma relação de diferenciação, mas não pautada da qualidade, porque nós podemos ser diferenciados pela qualidade que a gente traz, não é? E aí não precisaria nem haver competição, porque quando você tem qualidade, isso já é percebido, né? É algo notório, não é? E é algo respeitoso. Ninguém que é bom precisa se autoafirmar. Então, veja bem, quando você é bom, muitas vezes o próprio silêncio, né, garante essa sua segurança, porque não há necessidade de você entrar em tipo de desafios, onde um colega, ou você mesmo que pode estar fazendo isso com os seus colegas, estaria desafiando o comportamento dos demais a não te perdoarem em nada, a transformarem você muitas vezes numa pessoa ridícula diante do seu saber, se sentindo ridícula, se sentindo despreparada. Então, lembre-se sempre que nesse conflito ganha, perde, este movimento existe. Ora, você pode estar aqui e ora, você vai estar aqui embaixo e o outro vai certamente revidar. Isso acaba se transformando num círculo vicioso. Porque, veja bem, você pode transformar esse seu convívio com colegas e com pessoas que te telefonam, por exemplo, para trocar impressões. Existem aqueles que ligam para a casa dos candidatos, né, para saber como é que ele está em véspera de prova oral, ele está em véspera de segunda fase, e aí quer perguntar. Então, muitas vezes, uma outra forma de competição é quando aquele que está ansioso, ele quer passar aquela ansiedade para o outro, que estará dele, que está tranquilo, né? Então, tome muito cuidado, porque eu até peço, né, para que os candidatos, quando eles estão em alguns momentos chaves, por exemplo, se você está em segunda fase e as pessoas começam a te mandar material, a ligar para a tua casa, a ligar no seu celular para saber se você está bem. Você está bem? Você está tranquilo? Você está se preparando? Olha, eu ouvi dizer que tem um material assim, eu vou te passar, viu? Olha, isso aqui vai cair, viu? Olha, tal questão. Ou seja, vai tentando, de alguma forma, trazer questões próprias para a sua vida. Então, muitas vezes é importante você ter claro que até o material do qual você está destinado a estudar, você se atenha à sua escolha. Muitas pessoas que começam a influenciar a sua vida em momentos chaves, como finalização de processo seletivo em concursos, é muito arriscado você ficar aberto e suscetível a isso. Lembre-se que isso é uma forma competitiva. É uma maneira pela qual aquele seu colega encontra meios de se balizar em você, de estabelecer comparativo e parâmetro. Nessas horas chaves, é muito bom você sair de cena, chamando sair de cena mesmo. Isso significa que até não atenda o telefone. Por exemplo, você precisa ter uma noite boa de sono. Se as pessoas começarem a te incomodar à noite, às 9 da noite, depois das 9, você já não atende mais. Você já começa a estabelecer alguns limites. Quando algumas pessoas começarem a te mandar por e-mail material, você nem os abre. Você pode fazer essa fronteira para que você não perca o seu eixo. Quem está ganhando, né, é você. E você está ganhando não porque você precisou fazer comparativo e se balizar com os demais. Você está ganhando em razão do seu empenho, em razão da sua performance. Porque essa performance é resultado de um trabalho que você sabe que é árduo, que é constante, que é ritmado. Não abra mão do seu governo, porque a competição, ela faz com que você tire o seu olhar de você e olhe para o lado, olhe para o outro.
Então, não perca o seu direcionamento. Ter direcionamento é olhar para o teu percurso. Ainda que o seu percurso não seja definido, extremamente definido, porque você vai definindo-o, você vai configurando-o na medida em que você vai aí fazendo o seu caminho. Então, presta muita atenção, porque estes seres competitivos, e até mesmo você, poderá estar fazendo esse tipo de coisa e sendo, assim, uma influência negativa, como também muitas vezes recebendo uma influência negativa e não dando os limites necessários. Pense nisso, cuide de você, faça essas fronteiras, não perca a gestão desse seu processo, não abra mão disso e procure balizar o seu empenho nos seus próprios esforços. Não há necessidade de você fazer esta comparação e essa relação conflituosa com outras pessoas. Porque, veja bem, você tem a opção de ter uma relação tranquila com seus pares, né, com as pessoas que estão vivendo esse mesmo momento tão importante de colocação profissional, tão importante de aprimoramento, de aperfeiçoamento, que é essa fase preparatória para concursos públicos. É uma fase de engrandecimento pessoal, é uma fase onde você requisita muito da sua intelectualidade, muito da sua capacidade, das suas inteligências múltiplas. Você está requisitando e elevando as suas qualidades e recursos pessoais, e aqueles que você não os tem, você está desenvolvendo. Então, veja bem, até mesmo o ser competitivo é uma habilidade que você está desenvolvendo nesse processo de aprovação. Então, cuide-se, zele por você. Até mais e não estabeleça competição, nem com você mesmo, nem com ninguém. Tchau!